longo dos últimos meses, diversas medidas e ações do Ministério do Meio Ambiente têm gerado protestos e repercussões, inclusive internacionais. Cresce no setor do agronegócio, voltado à exportação, a preocupação com os impactos que os problemas ambientais e decisões do Ministério do Meio Ambiente possam gerar em nossas exportações. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o professor Pedro Luiz Cortes, que é professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP. Ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Professor, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Como é que tem repercutido as ações do Ministério do Meio Ambiente? Como é que esse discurso está chegando? Que impacto isso tem? Então, Roxane, as repercussões têm sido diversas, né? Ontem, por exemplo, em audiência no Congresso, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele foi criticado por alguns senadores e vaiado por pessoas presentes nas galerias. Isso em relação às decisões tomadas, né, ao longo dos últimos meses pelo ministro na condução da pasta do Meio Ambiente. Recentemente, houve um evento que foi organizado aqui pelo Instituto de Estudos Avançados, onde 7 ex-ministros se posicionaram muito criticamente a respeito da atual gestão, ministros do Meio Ambiente. Foi uma reunião inusitada, porque até então nunca um grupo tão grande de ex-ministros havia criticado a gestão atual de uma pasta, seja ela do meio ambiente ou de qualquer outra, né? Essa semana também foi divulgado um levantamento realizado pelo INPE, que mostra um recorde de desmatamento na Amazônia brasileira para o mês de maio. Em relação ao ano passado, houve um crescimento de 34%, equivalendo a 2 campos de futebol por minuto. Quer dizer, um montante aí considerável, tá? É importante lembrar que, recentemente também, mais de 600 cientistas da União Europeia pediram que a União Europeia vinculasse as importações oriundas do Brasil a questões relacionadas à proteção ambiental. Também há notícia de menos autuações. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, o IBAMA vem reduzindo o número de autuações e, desde o início do ano até a metade de maio, o INPE enviou aos órgãos ambientais de fiscalização 3.860 alertas sobre desmatamento, mas a fiscalização do IBAMA realizou apenas 850 autuações. Para a gente ter uma ideia dessa proporção, entre 2016 e 2018, essa média variou de 1,1 a 3,4 alertas por atuação. Então houve um momento que praticamente um alerta gerava uma autuação. E hoje esse índice caiu para 4,5, ou seja, cada 4,5 alertas acabam gerando uma autuação. Na quarta-feira da semana, a rede sueca de supermercados Paritset, ela anunciou um boicote a todos os produtos do Brasil em consequência da liberação recorde de agrotóxicos pelo governo brasileiro. É claro que há quem argumente que esse boicote é uma iniciativa isolada, uma rede pequena, né, num país pouco populoso, mas pode ser o início de um movimento que pode crescer. Então, esses movimentos eles não começam, né, nem sempre de maneira abrupta, intensa, mas começa às vezes um supermercado boicotando aqui, uma outra rede ali, isso pode se espalhar. E esse é o temor dos setores de agronegócio voltados à exportação. Realmente há um receio, né, de que esse tipo de movimento ganhe força na Europa e resulte em barreiras às nossas exportações, seja em decorrência da maior liberação de agrotóxicos, como argumentou o supermercado sueco, ou seja em relação ao desmatamento recorde verificado a partir dos dados do INPE. Esse alerta, né, para repercussões negativas já fora mencionado desde o ano passado, inclusive quando havia aquela intenção de se extinguir o Ministério do Meio Ambiente, né, transformando ele numa secretaria do Ministério da Agricultura. Já havia esse alerta e o pessoal envolvido com o agronegócio pressionou o Bolsonaro para que isso não acontecesse, né, para que preservasse o Ministério do Meio Ambiente. Mas parece que o governo ainda não tem dado a devida importância ao Ministério do Meio Ambiente, então todas essas críticas que vêm sendo realizadas em relação ao desmonte do Ministério parece que não têm surtido efeito.
o ministro Ricardo Salles, ele sempre tem uma boa explicação, né? No meu entendimento, essa boa explicação fica entre aspas, para o que está sendo feito, mas a verdade é que os protestos eles têm se amplificado, seja por conta de políticos, como aconteceu ontem no Congresso, seja por conta de ex-ministros, seja por conta de organizações não governamentais, organizações estrangeiras, enfim, há vários setores da sociedade que vêm se mobilizando contra o que vem acontecendo no Ministério do Meio Ambiente. E o governo parece que não tem dado a devida importância a isso, até o momento em que tem um prejuízo às nossas exportações. E se isso acontecer... Esse seria um fato bastante concreto, exatamente. Né? Além de tudo que já aconteceu. Se isso acontecer, não é algo que você consiga reverter de imediato. Isso pode... Assim como acontece quando você tem barreiras sanitárias ou barreiras de outro tipo, né, de negociações, você reverter isso, né, e conseguir voltar a exportar, isso pode demorar alguns meses pelo menos. Então você demonstrar que tudo que foi desfeito, né, no Ministério do Meio Ambiente vai ser refeito, ou alguma coisa nesse sentido, no caso de uma barreira, pode ser bastante trabalhoso. Então acho que o governo não se atentou para esse risco, e isso tem preocupado muito os setores do agronegócio voltados à exportação. Professor Pedro, isso será que pode, agora adiantando um pouco, será que isso pode gerar, inclusive mais adiante, né, já que está se avolumando e se somando todas essas repercussões ou essas comunicações mal entendidas, pode gerar até uma ação do próprio, será que o próprio agronegócio pode chegar no momento e dizer, olha, vamos nos posicionar, pode vir pressão desse setor, não, na verdade, será, com alguma ação? Na verdade, ele já vem se movimentando. Dizem que o fato da alteração no Código Florestal não ter sido pautada no Congresso foi por pressão do agronegócio. Por quê? As conversas de bastidores, elas giram em torno do seguinte, a pressão pela mudança no Código Florestal, ela viria de setores que normalmente não exportam. Então eles queriam maior liberdade para ampliar a área plantada. Só que o pessoal envolvido com o agronegócio fala assim, não, isso pode repercutir muito negativamente, a gente tem conseguido colocar os nossos produtos de maneira bastante adequada lá fora, sem a necessidade disso. Quer dizer, você tem um setor do agronegócio que é sério, né, comprometido, não é o setor que está, né, no sul da Amazônia ali desmatando, desflorestando e tal. Você tem um setor que é certificado e que tem conseguido, como eu já mencionei aqui, tem conseguido recordes de produção, preservando, atendendo às demandas ambientais. É claro que há coisas a melhorar, há críticas que sempre são feitas ao setor do agronegócio, mas você tem um setor do agronegócio que é um setor mais sério, mais comprometido. Então teria sido esse setor que pediu para que essa MP não fosse pautada no Congresso, temendo um retrocesso muito grande que prejudicasse as exportações. As pessoas podem até argumentar, o agronegócio está preocupado mais com a questão financeira do que com a questão ambiental, mas de qualquer forma ele percebeu que sem a questão ambiental ele vai ter prejuízo aos negócios. Agora, é importante que o governo esteja consciente disso. Até aqui não, né? Vamos continuar acompanhando. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE. E tem um canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Sim. Você pode, se pegou o finalzinho do nosso bate-papo aqui, pode assistir na íntegra no canal no YouTube, compartilhar, se inscrever. E todas as nossas conversas desde o início estão lá. Desde o início, estão todas lá. Você vai, conforme o tema, consultando e compartilhando. Professor, até a próxima sexta-feira. Eu agradeço, uma boa semana a todos. Obrigada.